Sempre lembrando as programações, às terças-feiras nós temos o culto de evangelismo ali no Conjunto Novo Mundo, liderado pelo irmão Abidiogo, irmã Cleonice, toda terça-feira às 20 horas, lá no Conjunto Novo Mundo. Quarta-feira, culto de oração aqui na igreja também às 20 horas, temos dedicado tempo para a oração e tempo de treinamento, estudo da palavra, voltando também alguns princípios que a igreja tem adotado, alguns posicionamentos com relação ao desenvolvimento na implantação dos pequenos grupos, das células. Então, nas quartas-feiras nós temos trabalhado esses conceitos. No sábado, umas atividades referentes aos jovens, nem todos os sábados tem, mas sempre é procurado se avisar antecipadamente. E nos domingos, lembrando a todos, alguns acabaram não pegando a informação. Domingo passado nós decidimos, a igreja decidiu, em maioria, que o culto pela manhã fosse alterado o horário das 9 para as 9h30. Então lembre, procure avisar outros membros da igreja, outros irmãos que possivelmente não têm vindo, ou que não vieram nesses últimos 2 domingos, porque no próximo domingo nós também já teremos essa alteração. Já começamos hoje e domingo que vem prossegue com o culto às 9h30 da manhã, em vez de às 9 horas. Quero ressaltar também, queridos, que a Convenção Batista Paranaense tem apresentado todas as quartas-feiras, num primeiro horário das 5 da manhã e no segundo horário da meia-noite, um programa de televisão da Convenção Batista Paranaense. Alguns irmãos me procuraram para saber se realmente era da convenção, então é de fato da convenção, e peço que os irmãos orem por esse projeto. Nós temos aí uma demanda importante para decisões de planejamento, de conteúdo. Peço que os irmãos nos ajudem em oração também, e também nos ajudem na audiência, né? Toda quarta-feira, acredito que o horário da meia-noite é mais tranquilo, pelo menos para a maioria. Quero destacar também ainda, irmãos, que dia 22 de setembro, quantos homens estão aqui? Levanta a mão. Isso, tem um grupo bonito aí de homens, tá? Independentemente da faixa etária, todos os homens estão sendo convocados para uma reunião especial que surgiu, né, a ideia surgiu na Escola Bíblica Dominical, na classe dos homens. Os homens vão se reunir dia 22 de setembro para um churrasco. Aí algumas irmãs já me procuraram, manifestando aí: poxa, pastor, mas só os homens, como é que é esse negócio? O senhor vai falar para os homens liberar o cartão de crédito no período, para a gente ir no shopping? Irmãos, a intenção que conversamos, né, na classe dos homens é que nós precisamos desenvolver mais amizades entre os homens da igreja, relacionamentos mais profundos nos relacionamentos entre os homens da igreja. E para isso acontecer, é preciso ter momentos de comunhão, momentos fora, esses momentos sérios que nós temos de culto e tudo mais, para confraternizarmos, para nos descontrairmos. Então, você é convidado no dia 22 de setembro, o irmão Antônio Carlos está fazendo a lista com os nomes lá. Levanta aí, irmão Antônio Carlos, todo mundo já conhece, mas esse homem com nome bonito desse aí, você procura ele depois, tá? E coloca o seu nome lá para participar. E aí ele vai dar as orientações a respeito disso. Vai ser na Associação da Bosch, lá onde o irmão Emanuel trabalha, outros irmãos também, está marcado este evento. Meus queridos, que Deus nos abençoe. Outros avisos você pode observar no boletim, também importantes, alguns já permanentes, que você esteja atento para que participe e seja abençoado em tudo isso. Vamos nesse momento, meus irmãos, abaixar os olhos, vamos orar, nos preparando para o culto que agora iniciaremos. Convido a todos a colocar-se de pé. Vamos orar, meus irmãos, colocando as nossas vidas diante do Senhor nesse momento de culto, consagrando esse tempo de louvor, de adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, a Ti, ó Deus, nós nos rendemos, nos colocamos, depois de uma semana de atividades, de trabalho, já às portas de outras atividades que se iniciam no dia de amanhã. Senhor, nós queremos que este tempo seja oportuno para que possamos colocar diante do Senhor a nossa gratidão, louvarmos a Ti, ó Deus, por tantas maravilhas, pelos benefícios que o Senhor tem nos feito.
Louvarmos a Ti, ó Deus, muito além por aquilo que recebemos, mas por aquilo que o Senhor é, Senhor poderoso, Criador do céu e da terra. Pai amado, sonda os nossos corações, contempla cada vida que até aqui chegou, aqueles que ainda hão de chegar, e aqueles, ó Deus, que nos acompanham no culto através da internet, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando estas vidas. Ó Deus, nós não temos como mensurar aonde esta mensagem há de chegar, mas nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra não volta vazia. Por isso nós pedimos a Deus que onde quer que ela chegue, ela produza, Deus, transformação, ela produza crescimento, a começar em nós que aqui estamos. Abençoa, Deus, que os louvores, as canções que entoaremos, sejam, ó Deus, do nosso coração, da nossa alma. Reproduzam, ó Deus, o nosso sentimento, a nossa alegria, a nossa gratidão. Também, ó Deus, que nós possamos confiadamente colocar diante de Ti aquilo, ó Deus, que aflige o coração dos Teus filhos, ó Pai. Aquelas pessoas, irmãos e irmãs, que têm passado por lutas, por provações, das mais diversas fontes. Rogamos a Deus que o Senhor os sustente, os fortaleça, e ó Deus, lhes dê condições de retornar para os seus lares, para as suas casas, com a certeza da Tua bênção para mais uma semana. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que o Senhor haja, ó Deus, em nosso meio, se manifeste em nosso meio, e que toda a glória, toda a honra seja dada a Ti, e que diante do Teu agir, do Teu mover, que caiam por terra todas as ações malignas, das potestades, as vozes que se levantem, os pensamentos que se levantem contrários. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que aqui reina o Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, o nosso desejo, aquilo que fazemos em nome de Jesus e para a honra e glória do Senhor. Amém? Graças a Deus. Palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Convido você a lermos juntos esse texto curto, mas profundo e objetivo. Leiamos. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os irmãos acham que para ensaio foi bom? Nem para ensaio foi bom, meus irmãos. Vamos de novo dizer com as nossas vozes, com aquilo que Deus te deu. Você está respirando? Segura a respiração aí. Consegue respirar? Segurar por uns 30 segundos, um minuto? Passa disso, fica difícil, né? Então, queridos, com esse ar que você tem nos pulmões, vamos citar este versículo bíblico, porque ele fala de uma verdade que liberta, de uma verdade que transforma, de uma verdade que conforta. Vamos lá? Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem disse isso? Jesus Cristo. Por isso eu convido você a, nesse momento, estarmos entoando o hino que fala: saudai o nome de Jesus. Este nome que tem poder, que salva, que cura, que liberta. Vamos louvar ao Senhor com este hino. Glória
Deus. Podeis assentar. Passa a palavra ao irmão Osmani, que estará trazendo para nós algumas informações da campanha de missões nacionais. Obrigado. Quem não esteve hoje aqui pela manhã perdeu um testemunho muito importante do missionário que faz parte da pastoral carcerária. E é interessante como nós batistas também temos ido até aos lugares onde existem pessoas que precisam também de Jesus Cristo. Rafinha, por favor, ponha lá o tema de missões nacionais para que o povo conheça aqui da igreja, que nossos amados conheçam. Não, não é isso. Não, missões nacionais. Vamos lá. Em um Brasil em trevas, seja luz. Esse é o nosso tema. Missões nacionais. Nós vamos ver um vídeo agora do pastor Fernando Brandão, que é diretor executivo da Junta de Missões Mundiais. Por favor, Rafael. Mateus 5,14. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, enviada por Ele para servir. Isso significa que temos que enfrentar as trevas. E as trevas não prevalecem, nunca prevaleceram e nunca prevalecerão contra a luz. A luz sempre prevalece sobre as trevas. E Jesus nos enviou com essa missão de ser luz. Sonhamos em conquistar a pátria para Cristo. Isso significa que vamos enfrentar as trevas, porque no Brasil há resistência. Em vários lugares precisamos chegar com a palavra de Deus. A luz não chegou. Ainda há milhões de brasileiros vivendo em trevas. Por isso precisamos ter luz. Isso implica em avançar, proclamar, plantar novas igrejas, alcançar comunidades indígenas, alcançar grupos étnicos que estão vivendo aqui dentro do Brasil, alcançar pessoas que estão vivendo em grandes cidades, pessoas que estão vivendo no interior, na zona rural. Precisamos alcançar todas as pessoas e evangelizar todos que vivem no nosso Brasil querido, que precisam muito conhecer a palavra de Deus. Seja a luz. Isso nos impõe uma missão, um desafio gigante. Fazer a obra do Senhor, fazer missões, evangelizar essa pátria, desafia-nos a enfrentar as trevas, desafia-nos a avançar, a orar mais, a dedicar mais da nossa vida, dedicar mais recursos para alcançar mais pessoas. A questão de avançar ou não nos compete, porque o Senhor Jesus já determinou, já nos enviou, para que proclamemos a sua palavra, sendo luz no mundo que jaz no maligno. Ah, meus irmãos, quantos desafios no Brasil! Como sonho em alcançar essa pátria. Os batistas sonham isso há mais de 100 anos. Quantos desafios nós temos! Como gostaria de ter um missionário em cada presídio em nosso país. Como gostaria de ter milhares de igrejas plantadas nas comunidades ribeirinhas da Amazônia. Sonho em alcançar todas as tribos indígenas do nosso Brasil. Sonho plantar uma igreja em cada bairro, em cada cidade, a evangelizar cada pessoa, discipular cada brasileiro em cada cantinho do Brasil. Sonhamos em ter Cristo ao mundo, em todas as Cracolândias. Aliás, sonhamos que um
a sua posição, a sua responsabilidade. E precisamos estar juntos, unidos, cada um cumprindo o seu papel, orando, sustentando, ofertando, indo, obedecendo o chamado, plantando novas igrejas, evangelizando, discipulando, avançando. Batistas brasileiros, nós não podemos recuar. Temos que avançar, é a ordem do nosso Brasil. Num Brasil em trevas, vamos avançar e ser luz em cada canto. Por isso, junte-se a nós e seja luz. Junte-se a nós e sonhe com esse Brasil servindo ao Senhor. Sonhe com uma paz onde o nome do Senhor será sempre invocado, proclamado e glorificado. Não fique fora. Venha conosco nesta grande campanha de missões nacionais. Seja luz. Não recue. Abrace essa causa. Coloque a sua vida, a sua família, a sua igreja, o seu ministério em prol da obra do Senhor Jesus em nossa nação. Em Brasil em trevas, seja luz. Deus abençoe. Conto com você, meu irmão, minha irmã, querido pastor, querido promotor de missões, amada igreja, conto com você. Junte-se a nós e vamos avançando na conquista da pátria para Cristo. Seja luz. Esse é um desafio para nós, para toda a igreja. Você pode, das 3 coisas você pode fazer: ir, ser um voluntário, orar e contribuir. Pelo menos 2 coisas dessas você pode fazer, se você não pode ir. Você pode orar e pode contribuir também. Porque muitas vezes a gente gasta o nosso dinheiro naquilo que não é pão. A Bíblia diz, gasta, para a gente usar bem o nosso dinheiro. E uma das maneiras que a gente pode usar é sendo luz. E já que a gente não, muitas vezes não pode ir, a gente pode orar e pode contribuir. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós, nesse momento, ó Deus, estamos, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, porque fomos alcançados, ó Deus, por Teu Filho Jesus Cristo. Através do sangue, ó Deus, do Teu Filho, sangue precioso derramado naquela cruz, ó Pai. Nós temos a certeza, ó Deus, da salvação. Sabemos, ó Deus, que se partirmos daqui, ó Deus, nesse momento, ó Deus, estaremos contigo. Queremos, ó Deus, que outras pessoas, ó Deus, nos presídios, ó Pai, nos hospitais, aqueles, ó Deus, que não foram alcançados, ó Deus, que não têm uma palavra, ó Deus, vindo, ó Deus, dos Teus filhos, ó Deus, que somos nós que conhecemos a Ti, ó Deus, que possamos ir, contribuir, orar, dobrar os nossos joelhos, ó Pai, como fazemos agora perante a Tua face. Que possamos, ó Deus, nos dispor, ó Deus, a Tua presença, ó Deus, para sermos luz, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, para que Tu, ó Deus, conforme a Tua santa vontade, toque em cada coração. E que nesse momento, ó Deus, possa te dispor, ó Deus, a estar, ó Deus, sendo luz, ó Deus, ao vizinho, à vizinha, ao marido, à esposa, aos filhos, ó Pai. Possa, ó Deus, estar, ó Deus, indo, ó Deus, agindo, ó Deus, conforme a Sua santa e preciosa vontade, que é levar o Teu Evangelho, Deus, as boas novas àqueles que não Te conhecem. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão nos presídios, ó Deus, que estão lá, ó Deus, porque não conheceram, ó Deus, a verdade, ó Deus, e seguiram por caminhos, ó Deus, que não eram os Seus caminhos. Nós conhecemos a Ti, ó Pai, oramos por aqueles, ó Deus, que levam também, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus. Esteja, ó Deus, abençoando a cada um, ó Deus, que aqueles que ouvirem, ó Deus, a Tua voz, aceitem a Jesus Cristo como o único e suficiente das suas vidas. Essa oração que fazemos
diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, queridos, nós vamos entoar o hino Aviva no Senhor. O avivamento deve produzir entrega, consagração da sua vida, da minha vida. Enquanto você canta, você terá a oportunidade de vir aqui à frente e dedicar seus dízimos, as suas ofertas, também a sua contribuição para o trabalho missionário, para a obra de missões. É o momento que você terá essa oportunidade. Você que nos visita, não se constranja, fique bem à vontade. O momento da igreja, mas se quiser participar também, pode fazê-lo, conforme a Bíblia nos diz, com alegria em nosso coração. Aviva no Senhor, é um pedido, é um clamor para que Deus produza em nós a ação do seu Espírito, de maneira que possamos cumprir com tudo aquilo que nos é pedido, inclusive a nossa dedicação dos dízimos e ofertas. Vamos entoar este hino e você poderá trazer e permaneça aqui para logo depois orarmos também. Confesso que eu não estou entendendo porque está vazio aqui na frente, irmãos. Cadê o povo que veio trazer as ofertas? Volte para cá, nós vamos orar agradecendo pelos dízimos, ofertas consagradas, todos que vieram, as crianças também, os adultos, venham para nós orarmos. Quero convidar também você que conhece alguém que está passando por lutas, por provações, luto, doenças, enfermidade. Alguns irmãos de nossa igreja têm lutado com isso. Venha representar algum desses nossos irmãos que estão passando por esse momento de lutas aí. A irmã Ana Maria, cadê a irmã Ana Maria? Precisou dar uma saída. Vem aqui, irmão, no lugar da irmã Ana Maria, representando a família da irmã Maria João, lá em Portugal, os filhos dela, nós vamos estar orando por ela. Alguém representando a família do irmão Edivaldo, a irmã Marlene, está lá, a irmã representando aqui. Quem mais? Chega aqui, ó, chega aqui na frente aqui, ó. Isso, não precisa ter vergonha não, irmãos. Estamos na casa de Deus, na casa do nosso Pai. Na casa do Pai a gente tem que ter vergonha, irmãos? Você tem vergonha de quando você chega na casa do teu pai? Como é que é quando você chega na casa do pai, da mãe, da família? Alguns até abrem a geladeira, né? Então temos que agradecer, irmãos. Estamos aqui entre família. A irmã Cida vai nos dirigir a Deus em oração, colocando estas vidas que estão aqui, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas, também por aqueles que passam por essas lutas. Vem aqui, irmão, por gentileza. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, teu povo está diante da tua presença nesse momento, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor Deus, agora abrir os nossos corações, Pai, e glorificar o teu santo nome, Pai. Exaltar o nome santo do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. O único nome, Senhor Deus, embaixo do céu, que nós dobramos o nosso joelho, Pai, porque nós não temos outro Deus, Pai, só temos o Senhor, Pai.
E é diante do Senhor, Pai, que nós abrimos o nosso coração agora, Pai. E colocamos diante do Senhor, Pai, tudo aquilo que está nos angustiando, Pai. Teus filhos estão aqui, Pai, na Tua presença, Senhor, uns representando alguns familiares, Pai, outros representando alguns amigos. Tantas pessoas sofrendo, Senhor Jesus. Tu conheces cada um deles, Pai, Tu sabes a causa, Senhor Deus. Só Tu podes alcançar, Senhor Deus, o sofrimento de cada um, Pai. Entra com providência, Senhor Jesus. Supre a necessidade, Pai, seja ela qual for no coração dos Teus filhos, Senhor Jesus. A Tua igreja está na Tua presença, Senhor Deus, agora, Senhor Deus. Olha para nós, Pai, tem misericórdia, Pai. Recebe a nossa oração, Jesus. Visita Teus filhos que estão enfermos, Pai, no leito de enfermidade, Pai. Entra com providência de cura, Pai. Dá qualidade de vida, Pai. Tira toda a dor, Pai, toda a angústia, Pai. Oh, Deus eterno, visita aqueles que estão enlutados, Senhor. Consola os corações, Pai amado. Só o Senhor tem o consolo que nós precisamos, Pai. Em nenhum outro encontramos alívio, Pai, a não ser no Senhor, meu Pai. Nada que alguém fale nos consola, Pai, no momento de dor, a não ser o Senhor, a Tua palavra, Pai, o Teu amor. Visita, Senhor. Visita o irmão da Jaciara, Pai, naquela UTI, Senhor Deus. Oh, Pai eterno, olha para aquele cérebro, Senhor Jesus. Tem misericórdia daquele homem, Pai, não deixa ele partir sem Te conhecer, Jesus. Dá pelo menos a oportunidade, Pai amado, dele recobrar o sentido para Te aceitar, Jesus, para Te reconhecer, Pai. Alcança aquelas vidas, consola aquela família, Jesus, que está tão aflita, Pai eterno. Oh Deus, olha para a Tua igreja agora, Pai, faz milagre no meio do Teu povo, Pai, porque nós cremos que o Senhor é o Deus do milagre, Pai. O Senhor pode operar todas as coisas, Pai, nada é impossível para o Senhor, Pai. E nós colocamos diante do Senhor porque cremos que o Senhor pode fazer, Pai. Nós acreditamos no Teu poder, Pai. Cobre com o Teu sangue, Pai, as famílias da Tua igreja, Pai eterno. Alcança, Deus eterno, cada jovem, cada adolescente, cada criança, Pai. Cada família, Pai, que seja abençoada e guardada pelo Senhor, Pai. Visita aqueles que estão oprimidos, Deus, tem misericórdia dessas vidas, Pai. Desfaz a confusão da mente dessas pessoas, Senhor Deus. Liberta da mão do inimigo, Pai. Oh, Senhor Jesus, Tu sabes, Pai, que o inimigo só veio para destruir, Pai. Mas o Senhor que dá a vida, o Senhor é maior do que ele, Pai. Nós cremos no Teu poder e entregamos essas vidas nas Suas mãos, Pai eterno. Visita cada um deles, Pai. Abençoa, Pai, poderosamente, Pai. Visita aqueles que estão desempregados, Pai. Concede, Senhor Deus, a bênção do emprego, Pai. Concede a bênção da sabedoria para ir no lugar certo buscar, Pai. Enche o Teu povo da Tua graça, Pai, da Tua misericórdia e da Tua compaixão, Senhor. Abençoa agora as mãos que ofertaram, Senhor Deus. Abençoa os dízimos e as ofertas, Pai, que sejam usados na Tua causa, Pai, segundo a Tua vontade, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam trazer também, Pai, dá graça a eles para poder trazer, Pai. Aumenta cada vez mais a despensa dos Seus filhos, Senhor Deus. Prospera a mão dos Seus filhos, Pai, para que a Tua casa também possa prosperar, Senhor Deus. Abençoa a Tua igreja, Pai, nos guarda, nos livra de todo mal, Pai. Perdoa as falhas, os pecados, as fraquezas, Pai. Fica com cada um de nós, Pai. Abençoa, Pai, o culto durante esta noite, Pai. A palavra que Teu servo vai trazer, Pai. Que seja, Pai amado, dirigida por Ti, Pai. Que seja, Pai, instruída pelo Senhor, Pai. E que possa falar aos nossos corações, Pai. Possa vir de encontro com as nossas necessidades espirituais, Pai. Fica com cada um de nós, Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem voltar aos seus lugares. Senta por breves segundos. Você vai sentar por pouco tempo só, mas pode sentar. Eu quero que assentando a gente consegue ver melhor. Nós temos algumas pessoas nos visitando. Aqui no primeiro, segundo, terceiro banco. Deus abençoe ali a família que está conosco. Como é que é o nome de vocês? A senhora mesmo. Sejam bem-vindos, tá? Que Deus abençoe. É uma alegria tê-los conosco aqui. O Renato e a esposa já não são mais visitantes também, tá? Sejam bem-vindos novamente. Temos o jovem lá atrás, Leandro. Parabéns, Leandro. Deus abençoe. Parabéns pela decisão de ter vindo hoje aqui, tá? Foi muito bom tê-lo aqui.
Tem mais alguém que nos visita? A irmã Selma já há algum tempo não estava, né? Graças a Deus pôde retornar hoje com a família. Ficamos muito felizes, né? Depois da cirurgia. Algumas semanas aí, acho que uns 2 meses quase, né, irmã? Que depois da cirurgia. Graças a Deus já em boa forma, né? Podendo estar conosco aqui a família, graças a Deus. Mais alguém? Do lado de cá? Aqui temos a Jussara. Jussara, seja bem... Ah, tá jóia. É sua prima, né, Cássia? É prima da Cássia, Jussara. Deus abençoe, tá? Uma alegria tê-la conosco. Já que você sabe quem são os nossos visitantes, e mesmo aqueles que não são, tem a oportunidade agora de você estar dando um abraço, um aperto de mão. Vamos ficar em pé, enquanto nós cantamos também o cântico Como é Precioso, Irmão, Estar Bem Junto a Ti. Vamos aproveitar esse momento de comunhão, cantando e nos confraternizando, dando um abraço, um aperto de mão à pessoa que está do seu lado. O pastor Flávio, semana passada, disse pelo menos 10 pessoas. Procure cumprimentar o máximo possível. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Como é bom poder dar um abraço no nosso amigo, no nosso irmão. Acho que uma visitante ficou sem ser apresentada. Seja bem-vinda, que Deus abençoe, que se volte outras vezes. E agora nós vamos estar louvando aquele que entregou o seu Filho unigênito para morrer numa cruz, que nos tornou irmãos, que é o Senhor Jesus, o Santo dos Santos. A palavra de Deus diz que Ele está acima de todo principado, de todas as potestades. Ele é o Rei da glória.
Eu quero convidar você a fazer essa declaração de amor ao nosso Pai. Ele é santo, poderoso, está acima de todos. Você consegue dizer isso? Santo, santo, santo? Ixi, está muito fraco. Nós estamos louvando, adorando ao Rei da Glória, ao Rei que está acima de tudo. Vamos falar novamente? Santo, santo, santo. Vamos cantar. E você pode louvar o Senhor com palmas. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, santo, santo, santo. Deus onipotente, cedo de manhã, entoamos seu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam, teu nome com temor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Amém. Você pode aplaudir a esse Deus que é santo, supremo, Criador. E o Senhor diz que importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Ele é santo e nós devemos ser santo também. Convido a você a continuar a exaltar esse santo, esse nosso Senhor, que está acima de tudo, que está acima de todos. Abra seu coração, faça uma declaração de amor ao Senhor. É tão bom a gente fazer declaração de amor para quem a gente gosta, para o marido, para o filho. Mas eu convido a você a fazer essa declaração de amor a esse Deus que está acima de tudo, que está acima de todos, que é supremo. Que mais que Ele é? Justo, compassivo, amoroso. Vamos louvar? Você pode louvar com palmas. Abra seu coração. Declare. Tua santidade é grande, teu amor imensurável. Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que sou teu. Tua santidade é grande,
paz, pois sou teu. Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amor maior não há. Diga isso, Senhor. Amor melhor não há. Amor maior não há. Amor melhor não há. Amor maior não há. Amor melhor não há. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. É nos braços dele que nós podemos nos aconchegar, que nós podemos levar nossos problemas, nossas petições. Somente a esse Deus nós podemos nos achegar e nos derramar. E que você agora nesse momento baixe sua cabeça, se você quiser sentar, pode sentar. Nós nos declaramos ao Senhor e agora você vai abrir seu coração para Ele. Dizer: Senhor, renova a minha vida, abre meu coração, fala comigo. Não quero ser igual, não quero sair daqui hoje igual que eu entrei. Quero sair daqui renovado. Quero sair daqui cheio da tua graça, cheio do teu amor, cheio da tua compaixão, cheio da tua esperança, cheio da tua certeza. Se achegue nos braços desse Pai, que você pode se aconchegar, que você pode dizer tudo que você está sentindo, sem medo, sem dificuldades. É esse Deus. Declare-se a Ele, peça a Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Diga ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque muito que há dentro
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Se você cantou essa música, com certeza Deus vai estar mudando. E é preciso que você abra seu coração. O pastor vai estar trazendo a mensagem, que nós realmente possamos estar com os corações abertos para ser renovados mais uma vez nessa noite. Vocês podem se sentar. Que sejamos renovados a cada dia. Eu quero convidar as crianças para virem aqui à frente. Nós vamos orar pela vida delas, pedir que Deus esteja abençoando. E eu vou pedir para que todas as crianças venham. Quero ver se todas virão. Está faltando 3, irmãos. Está faltando 3 crianças aqui. Quais são as 3 crianças que estão faltando? Não, tem mais. Ah, agora só falta 2. Só falta 2 agora. Tá chegando. Ah, tá lá. A mamãe Carol. Como é que vai ser o nome? O Vitor. O Vitor, a Rebeca e... Vamos lá, irmã Graciele. Falta essa criança chegar aqui. Como é que vai ser o nome dele, né? Guilherme. O Vitor, o Guilherme e a Rebeca, né? Vamos orar agradecendo a Deus pela vida dessas crianças. Tá bonito, né, irmãos? Eu tô bonito aqui no meio das crianças. Mais uma moça bonita. Seja bem-vinda. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus por essas vidas. Irmã Neiva, a irmã Neiva está encantada lá atrás, irmãos. Olhando assim, até parece que o ministério dela é infantil, né? Pedi para ela fazer essa oração por todas essas crianças aqui. E por essas mamães que logo, logo vão estar dando à luz, né? Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, meu Deus, por tantas bênçãos recebidas em nossas vidas, Pai. Obrigado, meu Deus, por todos esses teus filhinhos aqui, Senhor, que o Senhor tem cuidado, Pai. Orienta, Pai, os pais, Senhor, para que possamos, como Pai, Senhor, estar trazendo, Senhor, os nossos filhos nos teus caminhos, Senhor, que nós possamos ter sabedoria no tratar com eles, meu Deus, que a tua palavra, Senhor, reine em nossos lares, Senhor, que nós, como pais, possamos ser exemplos para os nossos filhos, Senhor. Abençoa, meu Deus, a cada mamãe que está aqui hoje, Senhor. Abençoa, meu Deus, a vida da irmã Carol, Pai, a vida da irmã Grazi, Senhor, a vida da irmã Juliane, Senhor. Continua com elas, Senhor. Toma conta, Pai, de tudo que irá acontecer, Senhor, que o Senhor possa estar com elas durante o parto, Senhor, trazendo, Pai, o Vitor, Pai, o Guilherme, a Rebeca, Pai, em teus braços, Senhor, com saúde, com vida, Pai, para abençoar a cada família, Senhor. Continua conosco, Pai, abençoa também os nossos queridinhos, Pai, que estão viajando, aqueles que estão doentinhos, Senhor. Toma conta, Senhor, durante a semana, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, abençoa também a nossa aulinha, Senhor. Abençoa, Pai, a mim como professora, meu Deus, que a minha responsabilidade é muito grande, Pai. E que o Senhor continue conosco, Senhor, em nome do teu amado Filho Jesus que nós oramos, Senhor. Amém, Pai. Amém. Podem ir com a professora lá. Deus abençoe. Ainda bem que está vindo 2 meninos, né? Porque menina já chegou bastante, vai chegar mais a Rebeca. Então precisa de uns meninos aí para depois a gente poder fazer uma seleção adequada, né? Inclusive eu já estou começando a vender o dote da Laura, viu, irmãos? Não vai ser barato não, né? Filha de pastor, filha de esposa de pastor. É muito bom, irmãos, termos essa liberdade como família, né? Como povo de Deus, e pensarmos que Deus ainda já tem feito tantas coisas boas nas nossas vidas, como igreja,
e temos a certeza de que muitas outras coisas Deus há de fazer. Alguns irmãos que não têm acompanhado muito as últimas decisões que a igreja tem tomado, a igreja tem vivido um momento novo, algumas coisas bastante contundentes acontecendo e que definirão a sequência da nossa história como igreja. Domingo passado a igreja decidiu pelo processo de implantação de células, de pequenos grupos, fez essa decisão em assembleia. A igreja também decidiu convidar o pastor Flávio Lúcius para compor o ministério colegiado da igreja, como um dos pastores da igreja. E de antemão quero já avisar os irmãos que o culto de posse do pastor Flávio como pastor aqui na igreja, pastor da área de louvor e adoração e de implantação das células, será no dia 22 de setembro. Pastor Flávio, fica de pé, tem algumas pessoas que não lhe conhecem, então, importante, 23 de setembro. 23 de setembro é o terceiro domingo? Terceiro domingo, né? Fora o domingo que vem, no outro. O pastor Flávio tem trabalhado conosco já nas quartas-feiras, ajudando na parte de treinamento e liderança, e a igreja estará tendo o privilégio de ter mais um pastor, e não para por aí. Até o final do ano nós vamos ter novas pessoas sendo agregadas. Estamos trabalhando com o irmão Felipe. Peço que os irmãos orem. O Felipe ele esteve conosco domingo passado para ser ministro de música, e estamos num processo, estamos numa conversa com ele. Há uma grande chance de ele vir somar conosco também nesse trabalho de acompanhar a parte técnica musical. Então estamos orando para que Deus confirme a sua vontade. E pensando, queridos, nesse movimento que Deus tem feito na vida da nossa igreja, que alegra o nosso coração, como pastor me dá um misto de muita alegria, mas também de tensão boa. Sabe o que é tensão boa? Sabe o que é, não? É aquela tensão assim, a gente sabe que grandes responsabilidades tem, mas a gente sabe que é coisa boa. E a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais será cobrado, né? Então a igreja também tem dado liberdade para desenvolvermos o ministério, e eu sei que essa liberdade vem com responsabilidade. Então eu peço que os irmãos orem por nós, para que Deus nos fortaleça. Ontem, sexta e sábado, estivemos fazendo algumas visitas com a Neuza, e aí a gente não pode deixar de mencionar, meus irmãos, que também há uma batalha espiritual. O inimigo ele tenta atingir e provocar algumas situações para nos, pelo menos, afetar em algumas coisas, né? Na sexta-feira eu fui com a família almoçar na casa da minha avó, e acabou que de tarde a gente teve algum problema intestinal. A Neuza teve que ir para o pronto-socorro, eu também passei mal no outro dia, e nem por isso deixamos de visitar. Até chegamos na casa da irmã Vanessa lá, a Neuza nem conseguia quase parar de pé, sentou no sofá lá, a gente conversou um pouquinho com a Alice, né? Com a Alice, conversamos com a Vanessa, né? A Alice acabou de nascer. Inclusive, dia 23 de setembro é a apresentação da Alice também. Vai ser um culto especial aquele dia. Apresentação, mais um menininho chegando, né? E aí tivemos que sair correndo da casa dela para ir para o pronto-socorro lá, mas Deus socorreu e, graças a Deus, terminamos bem. Fato é, meus irmãos, que eu compartilho estas situações porque são momentos que nós vivemos, que nós estamos vivendo, como prenúncio também de coisas maravilhosas que Deus está por realizar. Contudo, nós encontramos na Bíblia amparo para observar o seguinte: todo grande movimento de Deus na história do seu povo, na história da igreja, sempre foi precedido por um profundo quebrantamento e por uma profunda conscientização que passa por santificação. Entendermos que sem a santificação, sem nos aproximarmos de Deus, Ele não pode agir da maneira como Ele gostaria de agir. Não é que Deus Ele esteja impedido de fazer o que Ele quer, porque a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Deus é infinito, o seu poder é infinito, a sua ação é infinita. Porém, Deus estabeleceu regras e princípios, que Ele diz assim, por exemplo, lá em Isaías capítulo 59, que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que Ele não vos ouça. Significa que existem situações da nossa vida que nós não conseguimos avançar espiritualmente, nós não conseguimos crescer espiritualmente,
porque existe algo em nós que ainda não foi tratado, algo em nós que precisa ser transformado, que precisa ser mudado. Por isso, o tema da nossa mensagem nessa noite é aquele que está projetado ali: santificação, uma prerrogativa para o mover de Deus. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que quando há santificação, quando o povo busca, quando o povo clama, quando o povo realmente se coloca, se quebranta diante de Deus, o mover de Deus acontece e coisas extraordinárias acontecem. Você quer ver coisas extraordinárias acontecendo na história da nossa igreja? Amém? Você quer ver um crescimento extraordinário? Extraordinário é que está fora da ordem, algo que vai além do normal. Você crê que Deus pode fazer isso? Amados, você crê que Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida? Santificação, uma prerrogativa para o mover de Deus. Você deseja que o mover de Deus aconteça na sua vida, aconteça na sua família, aconteça na sua casa? A santificação é uma prerrogativa da qual você não pode abrir mão. Não tem negociação. Não dá para negociar com Deus e dizer assim: não, eu faço isso e o Senhor me dá aquilo. Irmãos, isso é algo que Deus não abre mão. Santificação. Mas o que é a santificação? Para alguns, santificação é doar todos os bens e viver entre os pobres. Dentro de alguns conceitos religiosos, santificação, ou ser santo, ou buscar uma vida de piedade, uma vida de santidade, passa por um tipo de renúncia, um tipo de entrega, um tipo de, inclusive, autocomiseração, inclusive até passando por flagelo. A pessoa que machuca o seu próprio corpo, como que querendo punir a si próprio pelos pecados cometidos. Uma outra forma de ver santificação é isolar-se do mundo e viver para Deus. Será que é isso? Será que santificação é isolar-se do mundo e viver para Deus? Aquela ali é uma foto, meus irmãos, de um monastério que fica no Butão, um monastério budista. E esse monastério ele fica a 1000 metros de altura da primeira sinal de civilização. Se o camarada ficar depressivo lá, ele tem uma boa oportunidade para se lançar abaixo lá e acabar com tudo, né? Porque realmente é muito alto. A pessoa vai se isolar buscando este santificar-se, ou melhorar, ou aperfeiçoar-se. Será que isso é santificação? Será que é isso que Deus quer? Vamos, irmãos, agora começar a planejar o futuro da Igreja Batista Novo Mundo, lá no Monte do Tibete, lá no Himalaia. Vamos todo mundo virar ermitão, se esconder lá nas alturas? Outra forma de santificação, interpretada por algumas pessoas, é optar pela abstinência dos prazeres. Então, se eu quero ser santo, eu preciso me abster-se de qualquer tipo de prazer que a vida possa me oferecer. Alguns entram pela castidade, entram pela vida monástica, achando que não podem ter relações sexuais, porque só o ato em si já é pecado. Sendo que o ato sexual Deus criou para o casamento, para ser bênção na vida do casal, e não há nada impuro nessa perspectiva, na perspectiva da relação sexual para o casamento, como Deus criou, como Deus idealizou para o relacionamento humano. Existe sim a impureza quando os maus pensamentos, quando a pornografia, quando a promiscuidade passa a fazer parte da vida do indivíduo e ele acaba então se contaminando com esse tipo de prática. O que é a santificação? Será que passa por ser beatificado? Santo é somente aquele que é beatificado? O que é beatificado? Quando alguém é escolhido, obviamente que isso é dentro do conceito da Igreja Católica, alguém que fez milagres, que notoriamente abençoou a vida de muitas pessoas, que teoricamente ou não é comprovado nenhuma queda moral, nenhum tipo de mácula sobre a vida da pessoa, e que tenha feito muitos milagres. Então ele se torna um santo, né? Santo Benedito, Santo Antônio, São Francisco e assim por diante. O que a Bíblia fala sobre santificação? O que é ser santo? A palavra de Deus, meus irmãos, ela é muito clara e muito rica. E eu pergunto a vocês, é possível ser santo
e ser normal? Porque, desculpe aqueles que assim optaram, mas eu não acho normal viver no alto de um monte, de uma montanha, isolado do mundo. Você acha normal isso? O fato é, meus irmãos, que eu não quero entrar no mérito da religião das pessoas. Aquilo que elas entenderam como certo para a vida delas é a decisão que elas tomaram. Mas, e quanto a você e eu, que vivemos num contexto urbano, numa cidade agitada, temos as nossas atribuições, saímos de casa para trabalhar, nos relacionamos com pessoas na panificadora, no shopping, na escola, na faculdade. Você, como eu, que vem à igreja, que participa de um culto, que é casado ou não é casado, que é solteiro, que tem uma vida, digamos assim, normal. É possível ser santo? Será que é possível, queridos? A palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, você pode separar esse texto, que é a nossa base para a meditação dessa noite. Josué, capítulo 3, texto principal é o versículo 5. Vamos ler juntos o texto que diz ali? E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Quero que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo 3, a partir do verso 1. Josué, capítulo 3, a partir do verso 1. Pedir ao pessoal do som lá para dar um pouquinho mais de retorno para mim aqui, por favor. Josué 3:1 diz assim a palavra do Senhor. Josué levantou-se de madrugada e, partindo de Sitim com todos os israelitas, chegaram ao Jordão e ficaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, conservai entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos aproximeis dela. Assim sabereis o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passastes. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança: quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Verso 9. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: desse modo sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Atenção! A arca da aliança do Senhor de toda a terra passará adiante de vós para o meio do Jordão. Tomai agora 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, elas serão interrompidas, isto é, as águas que descem pararão e ficarão amontoadas. Quando o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés entraram nas águas, o Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita. As águas que desciam pararam e ficaram amontoadas, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco no meio do Jordão. E todo Israel fez a travessia a pé enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra e aplicá-la aos nossos corações, às nossas vidas. Senhor, nós estamos mais uma vez aqui, agora quando lemos a tua palavra, texto este, ó Deus, maravilhoso, que retrata uma história ímpar,
Uma história, Deus, que também serve como base para a reflexão das nossas vidas hoje. Ó Deus, o Senhor deseja realizar coisas grandiosas no nosso meio. Eu creio, ó Pai, que o Senhor há de fazer maravilhas, ó Deus, na vida desta igreja. Na vida destes que hoje estão aqui, ó Pai, participando deste culto, das famílias que aqui estão representadas, das vidas que aqui chegaram. Senhor, eu creio que o Senhor deseja realizar coisas maravilhosas, grandiosas, extraordinárias nas suas vidas. Por isso eu clamo, ó Pai, que a Tua palavra fale aos seus corações, de maneira a nos elucidar, nos instruir, nos ensinar o que depende de nós, o que faz parte, ó Deus, da nossa ação nesse processo. Nós pedimos, ó Pai, a Tua direção, que o Teu Espírito Santo assim nos revele, e oramos em nome de Jesus e para a glória e honra do Senhor. A reflexão, meus irmãos, que esse texto nos mostra, inicialmente eu quero fazê-la em duas partes. Em primeiro lugar, afirmações bíblicas sobre santificação. É importante relembrarmos um pouquinho, baseado naquela pergunta que eu fiz há pouco: será que é possível ser santo, viver uma vida de santificação, mesmo tendo esse contexto de uma vida tida como normal, como milhares, milhões de pessoas vivem hoje no mundo? Em primeiro lugar, nós vemos, meus irmãos, a santificação como uma determinação, a santificação como uma exigência, a santificação como algo estabelecido por Deus. E aqui nós temos 4 versículos, 4 textos que eu quero ressaltar. Primeiro diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 20, versículo 7. Nós vemos ali 2 expressões: santificai-vos e sede santos. Para que eu seja santo, a palavra santo significa separado, separado do pecado, separado do mal. Sobre essa perspectiva, toda pessoa pode ser santo. Se ele decide fazer a vontade de Deus e separar a sua vida do mal, e separar as suas atitudes daquilo que é comum e que não agrada ao Senhor, ele está num processo de santificação. Nós temos ali, santificai-vos. Existe, o tempo verbal coloca uma ação que depende de nós. Não é algo que vem de cima para baixo. Não é algo que simplesmente vai acontecer de uma hora para outra. Não é algo que Deus vai mandar um raio e você vai receber uma auréola e agora você é santo. A partir daquele momento você é alguém especial, alguém separado. Porque o que o texto está mostrando, meus irmãos, é que a santificação é um processo que depende também da nossa ação. A salvação é pela graça, mas o discipulado tem o preço de se caminhar, de se conquistar, de ser discípulo de Jesus, é algo que se constrói. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. O texto, meus irmãos, ele estava dizendo que isso se aplicava ao sacerdote, ao sumo sacerdote? A quem que se aplicava essa afirmação? Ao povo, a todo o povo. Da mesma maneira, meus irmãos, essa aplicação se atribui a todos nós, como povo de Deus, como igreja. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Então, 2 textos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então nós observamos aqui que o texto ele fala de algo que não está distante de nós. Ele não fala de uma religiosidade dos montes, uma religiosidade de momentos, de horas. Ele não fala de uma religiosidade que depende de uma vestimenta, que depende de acessórios. Ele fala de uma santidade que está atrelada à nossa maneira de viver. Santidade, meus irmãos, está atrelado ao seu jeito de viver,
ao modo como você vive, ao modo como você come, ao modo como você dorme, ao modo como você anda, ao modo como você trabalha, ao modo como você educa os seus filhos. Em todas as áreas, em todos os sentidos da sua vida, da minha vida. A santificação passa pela nossa maneira de viver. E o texto, os 4 versículos ali que nós acabamos de ler, eles não nos dão opção, ou dão? Deus está dando uma opção, olha, pensem, reflitam, analisem. Quem sabe, se vocês gostarem, se vocês acharem que é bom, sejam santos. É assim que Deus fala? Deus não negocia. Deus não dá a possibilidade de você dizer assim, não, Deus, mas isso aí é algo que eu não quero. Na bem da verdade, Deus até permite você decidir se você vai querer ser santo ou não. Agora, a afirmação dele, a determinação dele, é que o seu povo precisa ser santo. Se você deseja fazer parte do povo de Deus, se você deseja fazer parte do reino, se você deseja ver o mover de Deus e coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, você precisa ser santo. A santificação como uma condição. O texto de Hebreus, capítulo 12, 14, diz ali, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem o que ninguém vai ver a Deus, irmãos? Santificação. Então, pastor, a santificação influencia na salvação? Se eu não me santificar, eu não vou ser salvo? Uma coisa, outra coisa, outra coisa, como já diz o provérbio popular. A salvação, meus irmãos, é pela graça, é um presente que Deus nos dá. A marca do salvo é viver uma vida de santificação. Se a pessoa ela não está interessada em viver uma vida de santificação, se a pessoa não está buscando viver uma vida de santificação, muito provavelmente ele ainda não é uma nova criatura. Muito provavelmente ele ainda não foi transformado pelo poder de Deus. Muito provavelmente o Espírito Santo não habita nele. E se o Espírito Santo não habita nele, com certeza ele ainda não se decidiu por uma vida aos pés de Jesus. Porque aquele que se rende a Jesus, ele vai buscar uma vida de santificação. Não estou dizendo que não pecará mais, que não vai mais pecar, mas que o pecado passa a ter um tratamento diferente. Que a tentação agora passa a ser algo presente na sua vida. Porque, meus irmãos, o diabo não tenta aquele que já faz parte do seu convívio, dos seus valores, do seu reino. Porque a Bíblia, meus irmãos, ela diz que existe 2 reinos. O reino das trevas e o reino de Deus. O reino da luz e o reino do diabo. Por isso a campanha de missões nacionais vem dizer, em um Brasil de trevas, seja luz. Porque se a pessoa não está com Cristo, ela está fora de Cristo. Estando fora de Cristo, ela está sujeita ao pecado, ela está envolta nas trevas. Sem Cristo, junto do diabo. Compactuando com os valores do mundo. Compactuando com as tentações, com os prazeres, com o assédio, com aquilo que a vida vem oferecer e que não leva em conta a vontade de Deus. A santificação é uma condição para que você possa ver a Deus. Para que você possa experimentar de comunhão com Deus e Deus não ser mais simplesmente fruto de discussão teológica ou filosófica ou sociológica para você. E Deus passa a ser algo real, a vida com Deus passa a ser algo real e não virtual, porque é isso que acontece com muitas pessoas. Vão até para a igreja, seguem uma determinada religião, se filiam a um determinado grupo religioso, mas ainda vivem uma vida virtual, ou seja, não é de fato, não é de direito. Porque aquilo que é de direito, meus irmãos, é o que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário.
E aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário é um presente que é oferecido àqueles que crerem e confessarem a Ele como único e suficiente e Senhor e Salvador das suas vidas. E que passam a viver, então, de forma diferente. Que tratam o pecado agora de forma diferente. A santificação como condição para a libertação. A palavra do Senhor diz ali, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. 2 elementos que passa por esse processo de santificação. Se nós queremos viver de acordo com a vontade de Deus, nós não podemos abrir mão de uma vida de oração. Abrir mão de uma vida de busca a Deus com mais intensidade. O jejum, ele passa por essa perspectiva, irmãos. Não é o jejum para barganhar, não é o jejum para dizer, eu quero que aconteça isso, então eu vou exigir de Deus, vou fazer greve de fome. Isso é greve dos sindicatos, né, dos Correios, não sei se alguém trabalha no Correio aqui, mas da Polícia Federal. Você vai fazer greve para que atenda-se o seu pedido. Quem somos nós, meus irmãos, para fazer greve com Deus? Se o senhor não me atender, eu vou morrer de fome. Vou ficar sem comer. Desculpe, meus irmãos, usar esse tipo de comparação, mas é isso que eu vejo muitas vezes sendo dito por aí fora. Você tem que colocar-se diante de Deus de uma forma que exija uma intervenção da parte dele. Quando o jejum, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina, ele passa pelo conceito de intimidade. Jejum, ele passa pelo conceito de que você, durante um período do seu dia, durante um período que você vai determinar, você não vai fazer outra coisa senão se dedicar à oração, ao estudo da palavra. Você vai buscar a Deus com mais intensidade, a ponto de você dizer o seguinte: eu não preciso nem comer, porque agora o que me importa é buscar a Deus. Eu não quero agora alimentar o meu corpo, eu quero alimentar a minha alma. Eu quero alimentar o meu espírito. E quando você busca isso com esta intensidade, com este propósito, aquela situação, a N, a X, a Z, a Y, aquele problema financeiro, aquela outra, meus irmãos, é consequência. A necessidade de um emprego, a necessidade de uma cura, a necessidade de uma situação que precisa ser colocada, é a consequência da bênção de Deus nas nossas vidas. É aquilo que eu já tenho dito outras vezes, não é buscar as bênçãos de Deus, mas é buscar uma vida abençoada. Eu quero ser abençoado por Deus continuamente. Eu quero que a minha vida seja abençoada no trabalho, que eu seja abençoado na escola, que eu seja abençoado na igreja, que eu seja abençoado na vizinhança, que eu seja um homem abençoado. E por conseguinte a minha família seja uma família abençoada. Por isso eu busco a Deus com intensidade, porque eu quero mais de Deus, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero que Ele se revele, que Ele fale de forma contundente comigo. Segundo lugar, meus irmãos, santificação, uma prerrogativa para o mover de Deus, passa pelo aspecto prático. Entendo que nós precisamos observar alguns aspectos. E aí eu me reporto ao texto de Josué, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Nós vamos citar alguns versículos que fazem parte daquele contexto de Josué, liderando o povo de Israel na entrada à terra prometida. O povo de Israel, meus irmãos, estava para experimentar algo extraordinário. Eles já haviam visto coisas tremendas da parte de Deus. Eles já haviam visto Deus libertá-los do Egito. Já haviam visto Deus abrir o Mar Vermelho. Mas coisas ainda precisavam acontecer. Milagres ainda viriam. E aí eu falo com vocês sobre a santificação na prática. Como isso se dá? Em primeiro lugar, meus irmãos, santificação exige liderança. Capítulo 3, versículos 12
e capítulo 4, versículo 2, Deus orienta Josué a fazer o quê? Abra sua Bíblia lá, acompanhe o texto, observe o que a palavra de Deus está dizendo. 3,12, tomai agora 12 homens da tribo de Israel, um homem de cada tribo. Capítulo 4, versículo 2, tomai 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes, do meio do Jordão, do lugar onde pararam os pés dos sacerdotes, tirai dali 12 pedras, levai-as convosco para o outro lado, e colocai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Meus irmãos, o processo de santificação na vida do povo de Israel, ele começa por meio da liderança. Deus estava pedindo a Josué que ele se santificasse. Isso está claro no Josué capítulo 1. Ler a palavra, esforça-te, tem bom ânimo, não se afaste da palavra desta lei, medita nela de dia, de noite, é santificação. Ele diz que os sacerdotes precisavam ir à frente, levando a arca da aliança. O que é isso? Liderança espiritual. Eles estavam indo à frente. E agora ele pede que fossem escolhidos 12 homens representando cada uma das 12 tribos de Israel. Liderança. Meus irmãos, santidade, santificação na igreja, ela começa e ela parte pela liderança. Por isso, meus irmãos, Deus está cobrando de mim como pastor. Eu preciso buscar uma vida de santificação. O pastor Flávio, como pastor dessa igreja, também precisa buscar uma vida de santificação. As nossas esposas precisam buscar uma vida de santificação. Os líderes de ministério dessa igreja precisam buscar uma vida de santificação. Os diáconos dessa igreja precisam buscar uma vida de santificação. Todos aqueles que exercem liderança precisam buscar uma vida de santificação. A liderança, meus irmãos, está comprometida com Deus. Não tem como eu querer chegar e exigir para os irmãos que façam isso, façam aquilo, façam aquele outro, se eu não procuro viver isso na minha vida. Santificação exige liderança. Outro exemplo, você quer que a sua casa, que a sua família seja abençoada? Amém? A sua casa precisa ser orientada a ter santificação. E aí, homens, não é só churrasco não, viu? As irmãs pensam que eu estou perdendo tempo com esses homens fazendo churrasco? Primeiro que eu vou estar comendo com eles, né? Amizade, confraternização. Mas o que eu quero, meus irmãos, é andar com os homens da igreja. É caminhar junto com eles. A gente falar de valores. Hoje pela manhã, temos estudado pela manhã, tem sido uma bênção, irmãos. Os homens que têm vindo pela manhã, tem sido uma bênção de manhã? Sim ou não? E você, homem que não está vindo? Está perdendo. Nós estamos estudando a palavra de Deus, estamos buscando santificação. Para que haja santificação na sua casa, você, marido, tem que liderar esse processo. Você, chefe do lar, precisa liderar esse processo de santificação dentro do seu lar. Você é o primeiro a ser cobrado por Deus. Você precisa ser o responsável pela santificação na sua casa. Mas, pastor, eles não querem, elas não querem, minha esposa não quer, meus filhos não querem. Não importa, você tem que fazer a sua parte, porque depois Deus vai trazer os demais. O homem precisa ser esse referencial. A mãe precisa ser a líder espiritual dos seus filhos. Só cobrando os homens, não. Até mesmo, meus irmãos, porque quando há alguma deficiência na liderança masculina, a mulher ela não pode simplesmente se aquietar, se acomodar e dizer, a culpa é do meu marido. Eu não vou na igreja porque o meu marido não vai. Eu não oro porque o meu marido não ora. Eu não oro porque eu não leio a Bíblia porque o meu marido não lê. E daí, você vai para o inferno porque junto com ele? Irmãos, a questão é lógica. Não é porque um não faz, eu vou deixar de fazer. As mães precisam, antes de serem cuidadoras dos filhos, amamentar os filhos, suprir os filhos de carinho, de amor, de todo cuidado maternal que é tão importante, elas precisam ser mães espirituais. Liderar os seus filhos espiritualmente.
Se amanhã ou depois os filhos não quiserem seguir por esse caminho, você vai ver na sequência que é uma decisão. E a decisão que eles vão tomar e não é você. Segundo lugar, meus queridos, santificação exige, além de liderança, santificação exige propósito. Tudo a Bíblia mostra que há um propósito. Deus não faz as coisas por acaso. Deus não fez o mundo, a terra, o planeta, porque Ele não tinha outra coisa para fazer, irmãos. Deus não criou as árvores, o mar, a água, os animais, por acaso. Eu não tenho o que fazer, vou passar o dia hoje. O primeiro dia eu vou criar isso aqui, segundo dia eu vou fazer esse negócio, terceiro dia eu vou fazer isso. E para terminar, já que não tem muita coisa para fazer, eu vou criar o homem e a mulher. É por acaso que Deus nos criou? Não, Deus nos criou para um propósito. Deus nos criou, meus irmãos, para sermos pessoas que governem a terra, que sejam bênçãos sobre a terra. Santificação exige propósito. Capítulo 3, versículo 1, diz o texto ali: Josué levantou-se de madrugada e, partindo de Sitim com todos os israelitas, chegaram ao Jordão e ficaram ali antes de atravessá-lo. Por que que eles precisavam atravessar o Jordão? Eles tinham um propósito. Qual era o propósito que eles tinham? Qual, irmãos? Conquistar a terra. O propósito deles era conquistar a terra e desfrutar das promessas de Deus para a vida deles. Santificação exige propósito. Você está sendo desafiado nessa noite, eu estou sendo desafiado nessa noite a buscarmos uma vida de santificação, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua família. Deus tem um propósito para você, mulher, para você, homem, para você, jovem, você, adolescente, você, junior. Deus tem um propósito para cada um dos que estão aqui. Deus tem um propósito para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Que propósito é este? Nós precisamos, meus irmãos, ter muito claro da parte de Deus o que Ele deseja de nós. Obviamente que não nos dá o tempo de avançar e falar sobre esse aspecto que é tão amplo. Mas Deus te criou com um propósito. O propósito de glorificá-lo e o propósito de ser feliz. Deus não nos criou para sermos infelizes. Você é feliz? Você é uma mulher feliz? Você é um homem feliz? A felicidade, meus irmãos, é um presente de Deus. Mas a felicidade que eu me refiro não é a felicidade que o mundo afora está dizendo aí, não. Que essa você compra, essa você negocia, essa você conquista de outras maneiras. A felicidade que Jesus nos dá não tem preço que compre. Não tem dinheiro, não tem salário, não tem como barganhar. Na verdade, é muito mais fácil, é só receber, porque ela vem de Deus. Santificação exige liderança, exige propósito. Santificação, meus irmãos, entendo também que exige sinais. O que o pastor quer dizer com isso? Capítulo 4, os versos de 4 a 7, ele descreve uma situação em que Deus determina o seguinte. Nós já lemos ali o versículo 2 e 3, que eles deveriam, 12 homens, escolher 12 pedras, e o versículo 4 diz assim: Josué chamou os 12 homens que escolheram dos israelitas, um homem de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos israelitas. E isto vos será por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem: o que significam estas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor, quando ela passou pelo Jordão. As águas foram interrompidas e estas pedras serão para sempre um memorial aos israelitas. Santificação, meus irmãos, exige marcos na nossa vida, exige sinais, exige que a gente estabeleça algumas coisas que identifiquem a decisão que tomamos. A decisão que o povo de Israel tomou de conquistar a terra prometida deveria agora ser marcada por aquelas 12 pedras que serviriam de sinal, que serviriam de memorial para as gerações. Olha, aquele povo decidiu ser santo. Mas como isso ocorre de maneira prática nas nossas vidas? Uma das coisas que Deus nos oportuniza e que servem como sinais, como referenciais, esses momentos que nós temos de culto, queridos.
Momento que você está ouvindo a palavra de Deus, é confrontado pela palavra de Deus e você toma uma decisão. Existem alguns momentos na minha vida que marcam claramente as decisões que eu tomei buscando a vontade de Deus. Coisas, meus irmãos, que não são corriqueiras, não são coisas do dia a dia, são coisas que interferem o nosso futuro. Dentre estes marcos, dentre estes sinais, foi o dia 6 de dezembro de 1992. Foi quando eu verdadeiramente reconhecia Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida, o dia da minha conversão. Depois, meus irmãos, foi num culto quando eu entreguei a minha vida para a obra missionária, para ser pastor. Deus me chamou para o ministério. E eu decidi, então, largar tudo. O pregador foi o pastor Nilton Antônio de Souza. Hoje ele está assumindo o cargo de executivo da Convenção Batista Carioca. Que Deus o abençoe nesse ministério. O fato é, meus irmãos, que aquele homem um dia pregou lá na Igreja Batista de Vila Americana, num culto à noite como esse, e no final ele fez um apelo missionário, desafiando o povo a entregar a sua vida para fazer a vontade de Deus. E eu fui lá à frente. E para minha alegria, sem ter programado, eu percebi que havia alguém do meu lado, mas eu estava com os olhos fechados, não sabia quem era. Depois que eu terminei a oração, eu abri os olhos e eu vi era a Neuza que estava do meu lado. É um marco nas nossas vidas. E aí eu podia continuar contando para os irmãos marcos na minha vida. Só mais um. Quando Deus me chamou para exercer 2 trabalhos nos Campos Gerais, ser coordenador da associação e pastorear a plantação de uma igreja ali na cidade de Ponta Grossa, e de ter ouvido do mentor de um pastor que eu tenho como mentor para essas áreas cruciais da vida, ele disse assim: Antônio, você tem um potencial muito grande lá, e aceitando esse convite, que era da convenção e da igreja lá. Você pode ir para lá e sair de lá queimado, até não ter mais ministério, porque o lugar lá é muito difícil. Mas quem sabe Deus quer te provar, e se Deus quer fazer isso, então você deve ir e fazer a vontade dele. E eu entrei, irmãos, imagine que a palavra do mentor, alguém que você considera. Eu comecei a orar sobre aquele processo todo. O fato é, meus irmãos, que um dia eu estava do lado do templo, a igreja tinha acabado de construir um templo de 2 pavimentos, ali em 4 Barras, a Igreja Batista Vida, e eu olhava para tudo aquilo, muita coisa por se fazer, principalmente na vida da igreja. Eu falei, mas Senhor, como é que vai continuar essa obra aqui? Meus irmãos, Deus, através do seu Espírito, falou comigo no meu coração, ele dizendo: meu filho, a sua obra aqui terminou. Eu vou levantar outro para continuar esse trabalho aqui. Foi Deus que falou comigo, irmãos. Você pode questionar, você pode duvidar, mas eu sei o que eu ouvi de Deus naquele momento. É um marco. E aí eu decidi, então tá bom, Senhor, então eu vou obedecer e vou fazer a tua vontade. Quais são os marcos na sua vida com Deus? Quais são os momentos marcantes que você tem se colocado na presença de Deus, tem ouvido o chamado de Deus para um ministério, para algo específico? Meus queridos, é muito bom, nós precisamos de médicos corretos, de engenheiros, de advogados, de pessoas que exerçam suas funções, suas atribuições na sociedade como homens de Deus, mulheres de Deus. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz: rogai, pois, ao Senhor da seara para que levante, para que envie trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos de homens e mulheres que se levantem para pregar a palavra, que através da sua profissão preguem a palavra, façam a vontade de Deus em todo canto, em todo lugar que forem. É preciso, meus irmãos, ter sinais na nossa vida. Na sequência, santificação exige altar. Capítulo 4, versículo 3, a palavra do Senhor já foi lida, destacando ali que eles deveriam recolher aquelas pedras, e o versículo 20, capítulo 4, versículo 20, diz assim: e em Gilgal, Josué levantou as 12 pedras que tinham tirado do Jordão, e falou aos israelitas: no futuro, quando vossos filhos perguntarem a seus pais que significam estas pedras, contarei a vossos filhos, dizendo: Israel atravessou este Jordão a pé enxuto. Naquele momento, meus irmãos, Josué, ele constrói um altar. Um altar quando todo o povo agora vê que algo aconteceu, algo especial aconteceu.
E eles consagram as suas vidas para aquilo que Deus iria fazer. Altar, meus irmãos, é sinônimo de entrega. Altar é sinônimo de consagração. Altar, meus irmãos, é sinônimo de gratidão, porque nós estamos reconhecendo quem Deus é. Altar faz parte do nosso culto. A sua casa precisa ter um altar. Não estou dizendo para você construir um altar de madeira e colocar objetos ali para adoração. Estou dizendo, meus irmãos, que nós temos que ter esse tempo de buscar a Deus como família, como igreja, como irmãos, e colocar diante de Deus os nossos altares, de buscar a Deus constantemente, de consagrar as nossas vidas constantemente, de entregar as nossas vidas constantemente. A mensagem que eu tiro principal disso, meus irmãos, é que altar exige entrega. O que Deus está pedindo de você e de todos nós aqui é entrega. Entregar a nossa vida, entregar o nosso ser. Romanos capítulo 12 diz a respeito de entrega, de consagração, que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em último lugar, queridos, santificação na prática exige decisão. O que diz o capítulo 3, versículo 5? Alguém lembra? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quando Josué chega para o povo e diz, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós, ele está dizendo para o povo tomar uma decisão. Ele está dizendo, olha, vocês precisam se posicionar, vocês precisam agora tomar uma decisão. A decisão de serem santos ou não, de se santificar ou não. Agora, se vocês querem ver maravilhas no meio de nós, é preciso santificação. Contudo, se você não quer ver maravilhas, basta viver de acordo com aquilo que o mundo determina, de aquilo que o conforto determina, aquilo que o homem determina. Caminhando, meus irmãos, para essa última análise, nós temos que pensar em todas as áreas da nossa vida. Existem decisões que nós tomamos que nos amarram, que nos prendem. Eu lembro de um pastor que, por muito tempo, queria uma estante grande na sua casa. Queria comprar uma estante grande, uma estante lá para colocar os livros e aquela coisa toda. E não dava certo de comprar aquela estante. Fato é, meus irmãos, que um dia ele foi chamado para a obra de missões. Ele precisava viajar para um lugar que ele não podia levar móveis nenhum. Não podia levar nada, só a família, as Bíblias, alguns livros, para fazer a vontade de Deus. E aí, o que aconteceu com a estante? Ficou. Parece um negócio tão simples. Mas, meus irmãos, a nossa vida com Deus ela é feita de coisas simples. Tem tantas decisões que nós tomamos que nos amarram, que nos prendem, que dificultam fazer a vontade de Deus. Você já buscou de verdade entender o que Deus quer para a tua vida? Você tem certeza do que realmente Deus quer para a sua vida? A vontade de Deus, a Bíblia diz, é a vossa santificação, diz o texto bíblico. Santificação, meus irmãos, é algo que Deus determina. É uma condição para que o mover dele aconteça nas nossas vidas. Por isso eu tenho dito, santificação é uma prerrogativa para o mover de Deus. E santificação, ela exige algumas decisões diárias, que passa por liderança, nós como líderes, vocês enquanto líderes, todos aqui em algum tipo de nível exercem alguma liderança, seja até mesmo dona de casa, lidera a sua casa, lidera seus filhos. Então você exerce liderança. A santificação passa pela liderança. Santificação exige propósito. Qualquer organização, meus irmãos, precisa que os seus líderes busquem a vontade de Deus
e os propósitos que estão determinados por Deus para aquela organização. Como igreja, nós não podemos abrir mão. Santificação exige sinais, essa busca pelos marcos de Deus na nossa vida. A história que vai sendo construída e você vai identificando os momentos contundentes da ação de Deus em você. A santificação exige altar, exige entrega, exige consagração. Mas, acima de tudo, queridos, a santificação exige decisão. Quero convidá-lo a entoar novamente aquele cântico que cantamos no final. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Precisamos, meus irmãos, tomar essa decisão. Esse renovar é algo contínuo. A canção diz lá, porque muito do que há em mim precisa ser mudado, precisa ser transformado. A vontade de Deus é que com o passar dos anos, passar com o tempo nas nossas vidas, nós sejamos cada vez mais perto daquilo que é o padrão dele para cada um de nós. Mas todos nós precisamos continuar buscando. Vamos colocar em pé, vamos entoar esse cântico, finalizando o nosso culto, e que você decida, tome a decisão de buscar uma vida de santificação, uma vida de obediência à palavra de Deus. Você só tem a ganhar com isso, você só tem a ser abençoado com essa decisão. Você deseja ser renovado? Se colocar na presença do Senhor? Feche seus olhos, eu gostaria que você, refletindo nessa canção e refletindo naquilo que nós estudamos, tome uma decisão. Você foi confrontado com algumas coisas na sua vida. Eu fui confrontado com algumas coisas na minha vida. Qual a decisão que você vai tomar? Você deseja fazer a vontade de Deus? Buscar uma vida de santificação? Jesus nos diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele também fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a santificação passa por Jesus, passa pela palavra, passa por buscarmos esse relacionamento com Ele. Você deseja buscar essa vida de santificação? Levante a sua mão, gostaria de orar por você nesse momento. Deus abençoe, amém, amém. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Levante a sua mão, Deus abençoe a família, Deus abençoe. Santificação, Deus abençoe o jovem. Santificação é uma decisão que passa pelo seu coração, passa pela sua mente. Vamos nos colocar diante de Deus nesse momento de joelhos. Aqueles que se decidiram, eu gostaria de convidar a vir aqui à frente comigo. Se você também deseja tomar essa decisão, venha se ajoelhar junto comigo aqui à frente. Nós vamos orar pedindo que o Senhor realize esse processo naquilo que depende dEle, que realize em nós, naquilo que depende da minha vida, naquilo que depende de você, que nós também busquemos. Venha, você que tomou a decisão, venha aqui à frente junto comigo, vamos nos ajoelhar. Os demais, se quiserem se ajoelhar no banco, se quiserem se assentar, fiquem à vontade, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra, ela nos orienta, e ela nessa noite, ó Deus, nos ensinou sobre sermos santos.
homens e mulheres que buscam uma vida de santificação. Aqui estão junto comigo meus irmãos, irmãs, amigos, que se colocam, ó Pai, de joelhos diante do Senhor. Juntamente com os demais que estão, ó Deus, nos bancos, ó Deus, nós clamamos que a Tua igreja, ó Pai, viva essa santificação que o Senhor deseja. Que os líderes dessa igreja, ó Pai, busquem essa santificação. Se santifiquem, ó Pai, a cada dia. Se santifiquem com todo o seu coração, com toda a sua vida, colocando, ó Pai, as suas vidas no altar do Senhor. Pai amado, eu creio que o Senhor há de fazer maravilhas no meio de nós. Mas por isso, ó Pai, nós precisamos buscar a santificação. Porque quanto mais buscarmos, quanto mais nos entregarmos a Ti, maior será a bênção do Senhor, maior será o mover do Senhor nas nossas vidas, na vida da Tua igreja. Nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas diante do Senhor, para que possamos ser santos, não somente no culto, mas 24 horas do nosso dia, em todo o tempo que nos resta pela frente. Nós Te pedimos e oramos, consagrando em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Vamos colocar todos em pé, encerrando esse momento, orando ao Senhor. Que Deus te abençoe. Aqueles que nos visitaram, sejam muito bem-vindos e retornem outras vezes no nosso meio. Deus abençoe a sua vida ricamente. Estamos aqui para servir e para ser bênção nas suas vidas. Muito obrigado, Deus, e que toda a glória e toda a honra sejam dadas ao Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Muitas coisas estão sendo planejadas, estão sendo sonhadas. Temos feito, ó Pai, debaixo de oração. Temos feito, ó Deus, buscando a tua direção. Por isso cremos, ó Deus, que o Senhor há de fazer maravilhas no meio de nós. E que essas maravilhas comecem já nessa semana, Senhor. Que algo diferente, algo novo, algo extraordinário aconteça, Pai, na vida dos teus filhos, ó Deus, nessa semana. E que os levem para mais perto de Ti. E que glorifiquem a Ti em todo o tempo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.